Adorei saber que é uma sequência que começou com punk, tá ótimo. Né? E passa por gastronomia, e a gente chega hoje numa discussão que eu espero que seja uma discussão de política urbana, uma discussão de política urbana para todos, porque o que aconteceu na cidade de São Paulo, nas cidades brasileiras, é que, na verdade, não aconteceu uma discussão de política urbana com os cidadãos da cidade, e um modelo de formação e de ocupação da cidade foi sendo formulado e foi sendo implementado gradativamente na cidade, sem jamais ter sido realmente debatido todas as suas implicações. E é evidente que a questão dos rios é uma parte, né, das contradições desse modelo, mas acho que finalmente o congestionamento e as enchentes estão fazendo com que a gente pare para pensar e questionar esse modelo, né? A imobilidade na cidade, o mal-estar que a gente vive na cidade hoje, está fazendo cada vez mais gente questionar e pensar, entender o que é esse modelo e onde estamos, e principalmente entender, e é isso que é absolutamente fundamental, de que ninguém, só nós mesmos, vamos ser capazes de questionar e apresentar uma alternativa e politicamente conseguir fazer com que essa alternativa seja implementada na cidade. Então, essa questão do rio e esse fato inédito de parar uma incorporação imobiliária porque tem um rio ali, ela não está tampando o rio, ela vai diametralmente na direção oposta daquilo que foi o modelo histórico que, digamos, orientou a ocupação da cidade, para o qual o rio e todos os outros possíveis acidentes ou características da geografia sempre foram um obstáculo a ser removido ou afastado ou escondido, porque o objetivo fundamental é liberar o solo para aquilo que é a sua missão fundamental nessa cidade, que é gerar renda imobiliária, ser comprado e vendido e gerar área construída, né? E esse modelo é um modelo que, portanto, vai tamponando os rios, vai fazendo com que os rios sejam absolutamente enfiados dentro de canais o menor possível. Por quê? Porque você tem que liberar as margens, que são as várzeas, para poder ocupar com as atividades produtivas, as atividades que geram renda, as atividades que geram emprego, porque isso é o ethos da cidade, né? A cidade, a locomotiva que não pode parar, a cidade industrial, o maior PIB, ela tem a ver com o próprio ethos da cidade, mas também tem a ver profundamente com o que é o poder que conduziu a gestão da cidade de São Paulo desde o momento em que ela começou a crescer loucamente, que foi o final, né, do século XIX, começo do século XX. Né? Então, o rio, a nascente, é um obstáculo a ser vencido. Ele é um obstáculo a ser vencido ou para que você possa fazer prédios, shoppings, edifícios de escritórios, ou fazer ruas, porque também junto com esse modelo de rentabilidade do solo urbano, está muito aliado ao modelo de organização da cidade de São Paulo, que, sobretudo a partir dos anos 30, começou a ser estruturado num modelo de circulação sobre pneus, ou seja, carro e ônibus, mudando um pouco o que era o modelo inicial de São Paulo, do final do 19 até os anos 20, que é o modelo de ocupação sobre trilho, o trem e o bonde, que era predominante numa cidade que se estruturava assim. Também levando em consideração que o trem e bonde são transportes coletivos, não individuais. Então é uma matriz de transporte coletivo sobre trilhos que
foi contraposta nos anos 30 a uma matriz de circulação sobre pneus, particularmente o automóvel para as classes médias e o ônibus para os pobres, que também historicamente transporte coletivo é coisa de pobre, portanto é pobre do ponto de vista da qualidade, do desempenho, do conforto, e é flexível no sentido de que o ônibus, esse modelo permitiu uma expansão horizontal ilimitada na medida em que o ônibus, ao contrário do trilho do trem, que tem um limite até onde você pode expandir, porque tem a distância para andar até o ponto aonde está o trilho, essa infraestrutura, o ônibus não. Basta ter lá uma rua de terra que o ônibus chega. Então isso permitiu uma expansão da cidade para as periferias, para os loteamentos periféricos. E aonde que foi implantado esse sistema viário que dá suporte aos carros e aos ônibus? Preferencialmente para não atrapalhar e não consumir espaço para a promoção imobiliária em cima do rio. Porque aí você não gasta terra para fazer circulação. Então você ou tampona o rio, fazendo uma galeria, né, subterrânea, ou você esmaga o rio e implanta as avenidas às margens do rio, como é o caso, por exemplo, das marginais. Então, o sistema estrutural da cidade se implantou sobre os rios. Então, esse modelo todo, assim, não é por acaso que, evidentemente, esse modelo é um modelo absolutamente insustentável do ponto de vista dos limites físicos do nosso meio físico, né, da capacidade de suporte dessas galerias, né? Tanto é que nos lugares que outrora eram rios e foram ocupados de outra forma, quando a gente tem as grandes chuvas de verão, eles viram rio de novo, né? Então a gente tem a cachoeira da Teodoro, né? Eu sempre fiquei pensando, né, quando eu ando na cachoeira da Teodoro, como devia ser a cachoeira da Teodoro, né? Antes dela realmente ser ocupada dessa forma, ou a grande várzea inundável ali da Pompeia, que nada mais é do que uma várzea inundável, que depois inunda novamente sobre esses espaços ocupados. Então, só para deixar e passar a palavra, fazer só essa colocação inicial, redescobrir o rio, a sua função na cidade, seu papel na cidade, para mim, ele só tem sentido se ele fizer parte de uma rediscussão desse modelo e da construção da alternativa a esse modelo. E isso é um pacote que implica a discussão do modelo de circulação, o modelo de uso e ocupação do solo, o modelo de extensão periférica. E a minha última observação é que eu acho que a gente tem vivido iniciativas importantes de recobrar os rios, por exemplo, a proposta dos parques lineares ao longo dos rios, de procurar tratar essas margens como parques, repovoar essas margens com vegetação, que eu acho que são iniciativas absolutamente importantes, fundamentais de desenho urbano, só que também tem uma outra coisa que tem que fazer parte dessa conversa, porque uma parte daquilo que está virando parque linear hoje estava, historicamente, sendo ocupada por favelas. E hoje, a discussão do parque linear, queremos parque linear, não passa pela discussão de que aonde vão morar essas pessoas que estão morando na beira do córrego, não porque elas acham lindo, nem simpático, nem mais agradável, mais fresquinho. Elas estão morando ali na beira do córrego porque absolutamente fez parte desse modelo de cidade não ter uma reserva de um lugar adequado, urbanizado e decente para as pessoas morarem, inclusive aquelas que não têm dinheiro para comprar. Em cima da observação da Raquel, acho que o Luiz e o José devem ter muito a acrescentar, mas antes eu queria, eu me arrisquei a falar um pouco do projeto Cruz de Ruas, que é um projeto
iniciativa de 2 pessoas, assim como outros que estão pipocando por aí, Felipe Muros, que é um advogado que está à frente de um projeto incrível também. Eu queria que vocês falassem um pouco do projeto de vocês, depois você faz alguma observação sobre isso que a Raquel falou, que eu acho que essa é a história de vocês. Então, falando um pouquinho sobre o Rios e Ruas antes, acho legal a gente ver. A gente trouxe uns 4 fotinhos aqui, que não se ligar. Para não, setinha. Isso. A Raquel tem horário, hoje eu preciso agora às 8 horas, a gente tem mais 40 minutos com a professora. Então, esse é bem rapidinho. Então. É o seguinte, bom, essa é uma imagem da cidade de São Paulo, não só da cidade de São Paulo, como também essa imagem pega alguns municípios aqui dessa região aqui. Assim. Isso aqui mais ou menos é Guarulhos, aqui a gente está no ABC, tem São Bernardo por aqui a gente tem Osasco. Então, na verdade, não só o município de São Paulo, como uma parte da região metropolitana. Essa é uma imagem que a gente acostumou até interpretar como sendo São Paulo, né? Hoje as pessoas até conseguem reconhecer uma imagem dessa, que antes só técnicos viam, etc. E conseguiam reconhecer que espaço estava referenciado aí. E hoje as pessoas aprenderam a ver São Paulo desse jeito. Tem um jeito que há 17 anos eu vejo São Paulo, desde a época da minha faculdade. E esse jeito é um jeito que também, depois de encontrar o José, ganhou uma outra dimensão também. É um jeito um pouquinho diferente, ele é mais ou menos assim. Eu vou voltar a imagem. É 1.500 quilômetros, né? De Olha, rios e córregos. isso tem um monte de versões. Tem gente que fala em 4.000, 3.000, mas para usar um número bastante conservador, digamos assim, são mais de 1.500 quilômetros só no município de São Paulo de cursos d'água. Né? Então aí entre ribeirões, riachos, rios, córregos, arroios, por aí. Isso é o total, né? Total de entubados e... Sim. De cursos d'água. Maioria entubada. Na região urbanizada da cidade, praticamente 90% está tamponado. Né? Que a gente tem bastante ainda o Pinheiros, o Tietê, e o Tamanduateí, e alguns ainda estão abertos, né? Embora existam propostas de fechar esses coisas também. Bom, aí mais ou menos é um encaixe, né? Essa é uma imagem de satélite, esse aqui é um esboço do professor Abissado, um esboço que ele, acho que ele é incapaz de fazer um esboço, né? Ele faz uma carta. Em que a gente pode identificar algumas coisas, tipo assim, aqui, por exemplo, a represa de Guarapiranga, e aqui a represa Billings, né? Que não aparece, mas isso aqui é um braço da Billings, né? Que ela desce aqui para o sul. Esse aqui é Guarapiranga. O rio Pinheiros, o rio Tietê, basicamente. Então, para se localizar aqui, a gente tem aqui o rio Pinheiros antes da retificação, né? O rio Tietê, aqui o que seria depois de feita a barragem, né? Guarapiranga, aqui a Billings, e aquele braço que aparece lá está aqui, né? Da Billings, o Rio Grande. Depois de eu ter encontrado o José uns 3 anos atrás, ela ganhou uma outra perspectiva também, essa visão. Aqui, essa é mais ou menos a região onde a gente está, mais ou menos não, né? Segundo o Google é exatamente. E aqui, e esse pontinho é onde a gente está aqui no número 400 da Inácio Pedreira da Rocha. Ô Zé, você quer falar um pouquinho disso? Então, é assim que o Google vê, ele está fazendo aquela transposição. A gente bota os óculos. É assim que a gente vê. Então, tira o óculos, vê rios. É assim. E aqui é o óculos de cor. Para poder ver. Basicamente, rapidamente, a gente está bem perto do braço oeste do Rio Verde. Ok?
Então aqui as pessoas conhecem, que são da região, é onde tem o Beco do Aprendiz, a rua Belmiro Braga, tal, que vê o Rio Verde correr várias vezes por ano, por ali. Está tudo enterrado. Né? Esses estão. Na verdade, esse aqui é o Coruja, seria aqui na praça. Pedacinho. Dá pra ver, e depois tem um pedacinho que é um parque linear que fizeram em seguida. Né? Então, esse é o Corujas, na Vila Beatriz, braço oeste e braço leste do Rio Verde, aqui onde os dois se juntavam. Eles não se juntam mais em boa parte do ano porque fizeram uma galeria para pegar parte dessa água aqui. A prefeitura fez uma galeria que desce direto para Pinheiros, então esse trecho aqui teoricamente não existe. Teoricamente porque quando chove ele existe, sim. Né? E esse tipo de curva que vocês estão vendo aqui é uma curva que realmente existe lá, tá, gente? Então é 90 graus de uma galeria que é um que entende um pouquinho como a água flui, o que olha a água flui e sabe que a água não gosta de 90 graus. Né? Esse aqui é o Iguatemi, que desce mais ou menos pela 9 de julho. Esse aqui, esse braço, aqui tudo é conhecido como Sapateiro. Esse braço originariamente formava o lago norte do Ibirapuera. Esse braço é o braço onde está o terreno onde estão construindo aquelas torres, Fernando, ali que tem o movimento do outro lado do muro, que conseguiu paralisar por 2 vezes a obra, né? Por conseguir provar que ali é o curso do Boa Vista ou Caaguaçu, que é esse braço aqui. Esse outro braço hoje é conhecido como Sapateiro, os dois se juntam. A gente consegue ver ele numa estaçãozinha de tratamento quando ele entra no Ibirapuera, ali perto de onde era o Detran antes e tal, ele está aberto ali antes de chegar no lago. E depois ele desce pela Juscelino, onde eu brinquei muito de bang-bang, dessas coisas, de polícia e ladrão, chamava polícia e ladrão. Quando eu era criança, que meu avô morava em Itaim, e eu brinquei no córrego. Então, quer dizer, como eu não tenho 100 anos de idade ainda, não pretendo ter, vocês sabem o nível, hoje é Juscelino Kubitschek, de transformação, de rapidez desse espaço urbano, etc. Aqui, pro lado de lá, a gente vê o Saracura. Nesse pontozinho aqui, essa nascente, vocês conseguem ver a água correndo 365 dias por ano. Vai lá numa seca danada, vocês entram ali na rua Seng com Silva, no começo do Grotão do Bexiga, que o Grotão do Bexiga é isso aqui. E vocês veem a água correndo na calçada, que é uma nascente do Saracura. Duas quadras da Paulista, atrás do Março de Plaza. Aqui o Rio Pacaembu, aqui o Pirajussara e assim por diante. Então, aqui é um pouco do trabalho que a gente faz. Então aqui é uma expedição no Saracura, a gente fez de bicicleta. Esse aqui é o seu Onofre. Há 40 anos ele lava táxis com a água da nascente do Saracura, que vai formar o Anhangabaú, né? Então ele está lá, ele é um morador de rua e ele tem um sistema de captação de água aqui e ele dá uma limpadinha na água através de decantação, etc., que é feito com banheiras de bebê que ele pegou na rua e tal, de Parará. E esse aqui é um guardião, como a gente chama, né, do Saracura. Bom, vamos lá. Eu estou ouvindo a história do Luiz, lembrando foi a aula que eu tive há 3 anos atrás, quando a gente começou a falar do meio dos rios. E eu me emocionei demais com essa história, né? Acho que foi um conhecimento que não tem que ficar guardado na academia, tem que ser ir para a rua. Então vamos contar essa história. Né? E aí tem algumas frases assim, que são muito marcantes. A primeira que ele colocou que rio não morre. Ou seja, não é assim que você vai lá, canaliza, você tampona e acabou o rio. Ele vai continuar vivendo numa condição galerizada ou canalizada, ele continua vivo. Eu já achei isso muito cruel. De se enterrar um troço vivo e ignorá-lo como se fosse normal a gente ter as águas correndo debaixo da água tratadas como inexistentes, né? Que é a questão hoje da CITES, de tratar como algo inexistente, ou seja, os rios existem. Os rios não é coisa do passado, não é uma coisa... Não estamos falando da memória de São Paulo, estamos falando do presente de São Paulo. E a gente brinca que é a expressão de português, não é? Tinha rio, né? Havia rio. Tem, eles estão aí e a gente pode ir lá ver. Outra coisa é duvidar de tudo que a gente fala.
O que a gente tem feito, eu duvidei dele. Duvidei quando eu ouvi, eu queria ver isso, eu não queria me convencer só com a informação, com a foto ou com o texto. Ele falou, vamos ver essa história, né? Vamos atrás do rio. E aí nos soltou uma terceira informação que é chocante também, que é de possivelmente a 200 metros de qualquer lugar. Se você estiver em São Paulo, tem um curso d'água. Aí eu falei, não, mas não quero ver mesmo, vamos pegar a nossa bicicleta, vamos fazer uma expedição, e ele definiu um ponto de partida, a minha casa. Eu falei, então vamos provar o que é essa história. Então foi, acho que a primeira expedição Rios e Ruas foi a expedição com o Luiz. Já havia tido outros na história de anos, o Luiz, com essa temática. Já teve outros trabalhos, mas assim, Rios e Ruas nasceu desse encontro e de uma exploração. Então ele botou nosso capacete, pegou uma bicicleta, moro lá no Butantã, ali na Vila Indiana, do outro lado do Morro do Querosene, né? E aí saímos de bike para dar um rolê e entender. Aí, conduzido ali pelo Luiz, a gente começou a perceber a topologia, né? Botar os óculos para perceber o permanente. Não se iludir com as construções, com as coisas que são novas, na verdade. E aí, pasmem, a 100 metros de casa, a gente começa a reconhecer uma mudança de vegetação, o terreno que muda, a gente começa a ouvir barulho, da umidade. e aí as taiobas, né, que são uma forte evidência de presença de água, eu encontro uma nascente de rio a 100 metros de casa. Eu fiz questão, aí eu olhei, a gente pode ouvir, a gente pode ver, e foi muito simbólico aquilo lá, assim, muito forte, porque é a situação da maioria, aquele mapa do Luiz mostrou para pouco, é a situação de todos os rios. Eu não vi um rio, eu vi todos os rios ali. Um rio nascer, a nascente desse rio ser ignorada, intencionalmente ignorada, é um terreno baldio, um matagal ali que eu passava há 10 anos por aquela região, jamais pararia para reconhecer que no rio. A filha da minha mulher pergunta, a gente leva lá, por que não tem uma placa aqui, né? Uma seta assim, né? Nascente do rio, no caso lá o Pirajussara Mirim, que a gente batizou de Iquiririm. Iquiririm é a rua onde esse rio está. Aí você vai ver a história, Iquiririm quer dizer rio silencioso em tupi. Iquiririm é barulho de grilo, que você ouve quando a mata está silenciosa, você ouve. Então tem uma poesia, foi muito chocante essa cena. Tão chocante que resolvi brincar com vocês, e antes de vir para cá, eu passei lá, isso aqui não bebam, tá? Para trazer as águas do Iquiririm e deixar ele aqui na mesa para nos acompanhar. Esse é o Rio Pinheiros, talvez, né? O Rio Iquiririm, que vai formar o Pirajussara maior, que vai jogar as águas do Pinheiros, que vai se juntar ao Tietê. Isso é água do Rio Pinheiros, na verdade. Desculpa, eu sou morador, passa na Iquiririm mesmo? Está canalizado? Passa embaixo do Amorim Lima, inclusive visita o Amorim Lima em algumas oportunidades, né? E passa dentro da escola da vila também, liga duas escolas, na verdade, né? Passa dentro da escola, a escola foi construída em cima do rio. A primeira expedição nossa, então, foi a expedição atrás dessa água. Qual é o caminho dela? Ela é logo engolida, ou seja, você vê 5 metros ali de mato, logo ela some, e você vê como é que é o processo de captura dessa. De captura física e captura do nosso imaginário, do nosso coração. A gente vai passar a andar sobre ele sem vê-lo, né? Porque ele nos foi roubado esse rio. E aí seguiu o rio, passou pela Amorim Lima, passou pela escola da vila, passa por uma delegacia. A gente sempre conta essa história, que a gente, hoje de capacete de bicicleta, o delegado perguntou, o que vocês querem, né? A gente está seguindo um rio. Fumaram o próprio Ele lá em cima do balcão, nós dois embaixo, assim. Vocês estão seguindo um rio. Muito bonito, né? E aí fala, na verdade, passa o rio aqui do lado, vocês podem seguir pelo rio. Pulem a delegacia, lá o mundo da delegacia, cuidado lá que tem carro abandonado, carro lá que está... Cuidado para não se machucar, mas podem seguir o rio. Parece como se o rio fosse uma chave mágica, assim, de... E ele é, de fato, a gente vai andando... Ajudaram a passar a bicicleta, lá o muro da delegacia, para adentrar o terreno que ali já é... Avenida Osasco, está dentro do Butantã, ou seja, é um matagal, uma floresta linda ali dentro, também que... longe da nossa. A gente foi atrás do rio, chegamos à Universidade de São Paulo, passa pela USP. Antes disso ele encontra ali com o Pirajussara na altura da polícia científica, ali na Corifeu e tal, na academia de polícia, eles se encontram, aí vem aquele visão Aparece também quando chove. Aí aparece. Depois vai entrar na USP, vai seguir, a gente foi até a Foz. Foi a primeira expedição Rios e Ruas.
que a gente achou tão fascinante e insuportável de guardar isso assim só entre nós. Vamos dividir, vamos chamar as pessoas para fazer. Vamos dar para os vídeos, ver se tem outros, enfim. E recriar, no fim, eu acho que o trabalho nosso é menos trabalho ambiental, trabalho de reconexão das pessoas com as águas da cidade. Com o seu espaço de vida. O espaço onde elas moram, enfim, um trabalho de... José, vocês são especialistas, vocês sabem onde estão os rios. Agora, pra gente, né, simples se diz, que não sabe onde estão os rios, existe algum sinal que você sabe que ali tem um rio, ou alguma vegetação diferente, ou algum sinal da natureza que ali embaixo tem um rio, alguma coisa assim ou não? Olha, eu acho que tem que ter um especialista. Eu acho que o Luiz ele é extraordinário nisso, de trazer esses indícios, né? E treinar o nosso olhar para perceber. Às vezes a temperatura do lugar muda, a luminosidade do lugar muda, a qualidade da vegetação é diferente na proximidade das águas. Ou seja, não vai requerer um olhar desacelerado. Talvez o nosso projeto tenha muito a ver com isso de... São Paulo vem sobre esse dilema do não pode parar, não pode parar, não pode parar. A gente se deu com essa coisa de não parar. A gente tem que parar um pouco, a gente tem que diminuir um pouquinho a velocidade, porque a gente está perdendo a cidade nossa por causa dessa pandemia. Né? Então tem esses sinais. Eu tenho uma pergunta, né, para fazer para vocês, porque eu, né, cheguei naquele mapa que você trouxe dos rios, eu também cheguei nele e a partir dele comecei a pensar o modelo de ocupação da cidade. Mas pensando, né, sempre, o tempo todo, porque essa é a minha entrada, nas decisões que foram tomadas na cidade para fazer com que hoje, para buscar um rio, você tem que fazer tudo isso. Né? Fazer uma expedição, procurar um sinal, pular um muro da delegacia, né? Para tentar achar o rio. Então, eu pergunto para vocês, assim, que conexão... Eu fico pensando que, por exemplo, nesse momento, nós vamos entrar de novo em São Paulo num processo de rediscussão do plano diretor da cidade, por exemplo, e vai ter que ser atropelado, o prefeito quer que seja rápido, porque tem que encerrar logo na Câmara, não sei o que, né? Como que a gente vai articular e de que forma vocês veem que essa experiência, que é absolutamente sensorial, poética, do corpo que vive a cidade, que redescobre a cidade, como essa experiência pode interferir nesse processo, que é um processo que finalmente vai tomar uma decisão sobre uma nova forma ou não de ocupar a cidade. Isso que é a minha pergunta para vocês. Quando a Raquel fala do modelo, que a gente fez isso com a natureza, eu gosto de dar forma para isso. Né? A gente cobriu os rios, a gente montou uma cidade em cima da natureza. A gente está falando de voltar a ter peixinho na 23 de maio, de inverter essa história, mas de criar um outro formato de coexistência, de convivência, de compartilhamento. Mas de alguma forma, para a inserção desse assunto, da Raquel, o assunto rios dentro do plano diretor da cidade? Então, eu acho o seguinte, quer dizer, já existem vários movimentos, a gente não se furta de trabalhar de conversar com qualquer pessoa, de trabalhar em qualquer linha, desde que seja aquilo que a gente gosta de fazer e sabe fazer. Mas, por exemplo, agora, na campanha, a gente já teve com o Nabil, por exemplo, na Casa da Cidade, fomos lá falar sobre esse assunto, então lá o viés das pessoas que estão ali dentro, etc., é exatamente esse lado. Mas tem uma coisa que é mais a pegada do Rios e Ruas, é a questão de como as pessoas se relacionam com esse assunto. Então, quer dizer, a gente acaba trabalhando no que a gente considera criar uma visão para essas coisas, para que as pessoas queiram discutir lá no plano diretor essa questão. Então, por exemplo, esse trabalho foi feito, até o Ed estava lá também, esse trabalho foi feito com uma comunidade, quem chamou Rios e Ruas, no sentido de qual é a potencialização do trabalho que pode ter, que não somos nós que damos, né? Mesmo porque a gente não tem essa militância política formal e tal, é um outro tipo de militância.
Mas quem estava fazendo o trabalho nessa comunidade era a Peabiru TCA, que você deve conhecer, e chamou a gente, achou que a gente podia fazer algum trabalho lá importante. Essa comunidade, parte dessas pessoas vão ser removidas, porque eles estão fazendo uma reurbanização desse local, é muito próximo a essa comunidade, chama, estou enrolando porque eu não lembro o nome dela. Não, você lembra, Ed? É do lado da Billings. Do lado da Billings. Talvez eu lembre logo. Eu sei localizadores do mapa, não sei não. Mas então, eles pediram o quê? Eles pediram para que a gente fosse lá e trabalhasse com eles, para que eles também tivessem esse tipo de reconexão com o seu próprio ambiente. Então, na verdade, o que eles conhecem de rio lá é isso aqui, ó. O rio está correndo aqui embaixo. Tá? Então a gente fez um trabalho na praça, etc. Monta esse quebra-cabeça enorme aqui, com pecinhas de EVA, com a própria população do lugar. Nós fizemos uma praça do local para chamar as pessoas, para as pessoas poderem vir e tal, e participarem. E aí a gente descobre uma série de conhecimentos locais, de pessoas que são antigas, viram aquilo crescer, estavam na ocupação original do lugar, etc. Outras pessoas que trabalham com isso e tem esse descolamento do que é a sua vida e do que é o processo da cidade, o que é a natureza, o que é o planejamento, que é o cara que abre a válvula da estação de tratamento que fica do lado do lugar e que joga água para eles e tal, e que não tinha essa noção de onde vem a água, para onde vai, que a represa é. Então, isso aqui, ó, esse local, vocês estão vendo a condição do local. Essa é ainda a área que já está urbanizada. Na verdade, aqui são vielas que você entra, e aí tem casas mais precárias e tal, que são as casas que provavelmente terão remoção, etc. Esse local aqui, ele está a 800 metros desse. Esse rio é esse. Quando elas veem isso e elas conseguem perceber, aí elas começam a pensar a cidade de uma outra forma. Elas começam a pensar a sua condição de vida de uma outra forma. Quer dizer, não é isso que a gente faz, é isso que eles fazem. Aí tem o movimento deles lá, o próprio pessoal da Peabiru tem como trabalhar isso e tal. Então, na verdade, o que a gente acha é que durante muito tempo esse assunto foi assunto de técnicos, né? Então era assunto de pessoal da engenharia sanitária, hidráulica, depois da CETESB, os engenheiros ambientais, os urbanistas até, né? Aqueles que estão lá dentro, os técnicos dentro do... O que a gente acha é o seguinte, o único contraponto que você pode fazer é dizer para as pessoas, a realidade não é assim como contam para a gente. Né? Porque senão às vezes faz até sentido um candidato, como que é até um pouco engraçado e tal, mas dizer que quer fazer uma laje em cima do Tietê, e tem algumas pessoas que até falam assim, pô, faz sentido, porque aquilo é um esgoto mesmo, não é? Então, tudo pelo menos fica com mais espaço, né, para carro. Então, e na verdade, já chamaram a gente na Câmara de Vereadores também no debate, o que a gente tem visto é que o assunto tem emergido, né? E que falar de rio na cidade de São Paulo é realmente revolucionário. Tem uma pontinha ali que fala assim, as pessoas saberem que tem rio em São Paulo, desestrutura toda uma forma de pensar. De chamar de rio, porque achei essa questão que o Fernando também falou desse terreno lá da Rodrigues Alves. Não sei se vocês sabem disso, o outro lado do muro. Essa turminha aqui está acompanhando. Primeiro é raro, acho que a gente botar uma luz assim, que não teve lá o Parque da Fonte, que pediu lá o shopping, enfim. A gente está falando dessa conversa toda de rios, começar a mexer nessa lógica, mexer nesse modelo. Ou seja, interromper o processo de construção, de soterramento de um rio, de edificação em cima de um rio por conta da presença. Eu cheguei a dar uma olhada nesse processo, não sou advogado, acho uma chatuda, mas passei os olhos em conversa lá na prefeitura. Em nenhum momento ele é tratado como rio. Você não vê a palavra rio no processo. Você vê galeria, indício, canalização, drenagem, a gente fala, é rio, gente, é riacho, é ribeirão.
Então, Arroio, chama se for rio, a lógica muda. Ou seja, então a gente foi hipnotizado, parece que o transe de que os rios acabaram, porque a gente tem só são galerias de água podre correndo. Então isso deve ser coberto, isso deve ser evitado, deve ser é um problema a ser resolvido. Nesse trabalho, a questão que se desenvolveu foi muito interessante, que a gente terminou ali, né, quando chegou até o local, esse foi o final, né, quer dizer, a gente fez a oficina e fez uma expediçãozinha com as pessoas, tinha gente da prefeitura também, chegaram até aqui. O que muda é o seguinte, então tá bom, então vocês estão saneando, né, lá, fazendo a coleta de esgoto e tal, algumas pessoas vão ter que ser removidas, pensando para onde, pensando qual é o lugar, e quando chega aqui fala, mas isso aqui vai ficar limpo? Vai. Então a gente quer isso limpo para nós, porque enquanto a gente está morando em cima de esgoto, a gente pode morar. Quando ele fica limpo, aí de repente vira um condomínio de alto luxo e tal. Então imediatamente ele fala, não, então isso tem que ser público. Eu acho que é uma questão super importante. Eu acho que eu tenho uma preocupação com duas dimensões disso, né? Quer dizer, eu concordo com você quando você diz, na hora que você revela a questão do rio, você puxa, é a ponta do iceberg. Você puxa uma cordinha que aí começa a questionar o conjunto do modelo. Eu vejo, de alguma maneira, uma coisa muito parecida com o que começou a acontecer com o movimento das bicicletas e do cicloativismo. Minha preocupação é, primeiro, cair numa espécie de pauta setorial. Então é departamento rios, departamento parques lineares, departamento ciclovias. Ciclovia. Então tá, vamos botar umas ciclovias aí, esse pessoal tá contemplado. Vamos abrir alguns, destamponar alguns rios, fazer uns parques lineares, o pessoal lá dos rios também tá contemplado. E no meio disso, o modelo predominante não muda 1 milímetro. Continua a mesma coisa, mas acomodou. Então isso é um grande perigo. E o segundo grande perigo é exatamente a última coisa que você colocou. O rio limpo, o lugar onde tem a bicicleta e tal, acaba virando, então, uma qualidade que enobrece o lugar, e ao enobrecer o lugar, exclui, né? Ele fica para poucos. Saiu a semana passada, eu acho, um anúncio de um grande condomínio chiquérrimo, não sei o quê, que é na Barra Funda, mas que chamaram de Perdizes, porque Barra Funda é um nome feio, assim, desvalorizado. Então Perdizes Nova Perdizes, uma coisa assim. É a Barra Funda, mas virou Nova Perdizes. Perdizes, né, nada como uma aula de geografia. Perdizes é a costa, é o morro. Barra Funda é a várzea, não tem nada que ver uma coisa com a outra, mas é lá na várzea, né? E aí, um dos atributos de venda era assim, drenagem, condomínio com drenagem, e com áreas, como se, né, ter um projeto de drenagem, ter áreas verdes, arborizadas, também estava assim escrito, drenagem, calçadas, áreas verdes. Então, é assim, um super privilégio, você vai comprar um lugar que tem calçada, drenagem, área verde, que é um grau básico de urbanidade de qualidade, que se não for para todos, tá errado. Tá errado. Então, desculpa, eu vou ter que sair, porque eu vou para um outro lugar, mas assim, acho acho fantástico, acho absolutamente fundamental esse trabalho que vocês fazem, e como é importante também o trabalho da fotografia, também o trabalho da arte na relação com a cidade, é fundamental para constituir essa consciência. E essa consciência, ela não se faz sem também mexer com a sensibilidade das pessoas, com o ser das pessoas. Eu acho isso genial, mas eu fico muito preocupada disso não ser capturado, né? A gente sempre lembrar a relação disso com o modelo, quem ganha, quem perde, é para poucos, é para muitos. Tem um checklist aí para a gente saber, né, como é que a gente vai trabalhar. Mas eu saí sem resposta assim, só um instantinho para contemplar aqui essa... o pessoal da virada Sustentável chamou a gente, Rios e Ruas, para fazer um evento na virada. Aí o André Palhano, a gente marcou uma conversa num parque, no banco de uma praça, para conversar sobre o que a gente podia fazer.
Como é que caminhou a conversa? Vamos fazer um evento de rios, lindo, né? Fazer um evento, vários eventos sobre rios, para reconhecer os rios. Mas já é pouco para a gente. A gente começou a conversar sobre a ideia dos rios serem narradores de inúmeras iniciativas que estão rolando na cidade com relação ao como convivemos com esse espaço, com o espaço público. Ou seja, fazer a caminhada pelo rio ser uma contação de uma história, de outras histórias. E sair desse espaço também que é mais central, essa coisa de ir buscar onde é que estão acontecendo as coisas, porque a gente tem uma visibilidade de mídia, né? Que as coisas que estão acontecendo mais na periferia, por exemplo, a questão das hortas, as questões que as pessoas também estão ocupando seu espaço público, etc., não tem. E aí a ideia de o rio é absolutamente sistêmico, ele não, né, não pede declaração de imposto de renda. Não tem essa coisa. Então, de a gente também conseguir fazer essa coisa de juntar essas pessoas que estão pensando no espaço público, mas não essas pessoas, então é uma coisa do jardim, que também tem tudo a ver com a gente, porque a gente mora aqui, é o nosso espaço de vida, quer dizer, começar por aqui é nada mais natural do que começar por aqui, mas ter essa visão geral. Desculpa, perdão. Perdoar. Eu sou muito, mas vai continuar. Pinheiros e o Tietê, assim, eu sempre desde criança escuta falar que os rios vão ser despoluídos e que um dia a gente vai poder nadar. Eles entram limpos e aí esse processo de porcalhamento do rio é realmente irreversível, né? Não tem que consiga acabar com isso, contornar e tapar aqueles esgotos que entram. Tem uma coisa que é bem... Acabei de falar isso agora que eu estava saindo, que eu falei que é sistêmico, né? Então, quer dizer, quando você pensa num lugar como esse aqui, você está pertinho da nascente de um rio, que vai cair na Bilis. Ele vai ser assim, e vai cair na Bilis. Vai cair no Pinheiros, vai cair no Tietê. Como a gente... É uma coisa maluca de que a gente, às vezes os políticos no sentido dos administradores, dos governos e tal, pessoa que vai para a prefeitura, para o governo e tal, tem um discurso que ele, absolutamente a gente que tem um pouquinho de vivência da história, sabe que é completamente incoerente, incongruente, não vai acontecer, que é, vamos limpar o rio Tietê. Limpar o rio Tietê é limpar isso aqui. Não é limpar o rio Tietê. Como é que se limpa um rio se ele é basicamente assim? Como é que você limpa, né? Como é que você faz para limpar o Tietê? Ou como é que você faz para limpar o Pinheiros? Né? Então, quer dizer, você ter essa visão, tem que ter a visão para a cidade inteira. Tem que entender que existe rio e que eles alimentam. Agora, você ter uma população, até onde o discurso também é complicado, de ser explícito ou explicitável. Se a população acha que o rio Pinheiros tem uma nascente em algum lugar e que ele é sujo ali porque a gente joga esgoto e acabou, não tem outros rios chegando nele, faz sentido esse discurso de vamos limpar o Pinheiros. Mas não é assim, né? Quer dizer, se o Lago de Ibirapuera está sujo, ele suja o Pinheiros e suja o Tietê. Se a rua de São Paulo está suja, ela suja a galeria do Saracura, que suja o Tamanduateí, que suja o Tietê. Quer dizer, a questão de jogar o esgoto direto nesses rios também, lógico, é evidente. Mas você não limpa ele a partir dele. Isso não faz nenhum sentido. A experiência mais próxima nossa teve a gente conheceu o Daniel da galeria, no projeto do Rio Pinheiros Vivo. Uma ação criada ali pela Associação Águas Claras, formada por empresas ali da região do Pinheiros, Santander, Calói, Vivo, Pinheiro Neto. Eles criaram uma associação para cuidar, né? Gerar ações de cuidado pelo Pinheiros. Foi um dia, quando foi? 2010, 2011? Que ano foi isso? 2010. Convidaram vários profissionais, artistas, urbanistas, cineastas, fotógrafos, para gerar
oficinas voltadas a sensibilizar a população com relação à temática do Rio Pinheiros. Todos fizeram ações ao longo do Rio Pinheiros. Na ciclovia, no trem, na represa, no Parque Vila Lobos, enfim. Rios e ruas, a gente chamou a Juliana do Árvores Vivas, trabalha muito com a gente. O olhar que a gente tem para o azul, ela tem para o verde, ou seja, ela transforma o verde, que a gente tem essa massa de verde, em nome e sobrenome. Ela dá identidade para cada uma das plantas da cidade. E a gente levou as pessoas para onde? Estação Ana Rosa, Estação Vila Mariana, Estação Santa Cruz. A maior contribuição nossa pode ter sido essa, né? De deslocar as pessoas da realidade do Rio Pinheiros para mostrar que o Rio Pinheiros é a Estação Ana Rosa. Esse terreno é da Vila Mariana, o riacho, nasce na Estação Ana Rosa. Passa para um terreno que vai jogar água no Pinheiros. Isso aqui é Rio Pinheiros. Esse aqui é o meu Rio Pinheiros. Então, ou seja, eu moro no Butantã, ou seja, na nascente do rio que vai jogar água no Pinheiros. Talvez a grande contribuição seja começar a criar, juntar essas pontas. Quem está na Estação Vila Mariana está ligado visceralmente ao Pinheiros. Ou está ligado ao Pinheiros ou está ligado ao Tietê. Não é coisa de quem está lá embaixo. Ele não nasce num ponto e morre no outro. Ele é servido, né? Vou passar, porque quando vocês olharem para ela, vocês vejam, é o Rio Pinheiros, é o Rio Tietê. Alguma coisa acontece da onde ele pegou essa água até chegar no Pinheiros. Não é que chega no Pinheiros e de repente está sujo, né? Então, mas quando ela nasce, A produção desses grandes rios ela é principalmente de empresas, né? De indústria. Hoje não. Hoje não? Hoje não. Parece que pelos dados oficiais... Qual a porcentagem de... Então, o que acontecia é que não existia controle nas indústrias, né? Então as indústrias passaram todas por processos de licenciamento ambiental. Então hoje elas não jogam mais in natura, dificilmente. É lógico que jogam quando você tem uma pequena indústria, você tem alguma coisa que não passou por esse processo. Mas as grandes indústrias, todas têm que tratar a água antes de jogar ela no rio, então tem parâmetros, etc. O grande problema é que em São Paulo a gente não tem coleta de esgoto, de boa parte do esgoto. E o coletado, boa parte dele não é tratado. Então quando eles dizem assim, mas tem coleta de 60%, a gente fica meio tranquilo, né? Pô, tudo bem, já está em 60%. Mas quantos desses 60% é tratado? Então a coleta é uma coisa, e chegar numa estação de tratamento e tratar e jogar no rio é outra. Então quando você tem, isso é normal, a gente vê direto nas notícias e tal, o cara fala assim, estamos tratando 40% do esgoto de São Paulo. Aí a gente está na plateia, os chatos, né? Assim, é 40% do total, 40% do coletado. É óbvio que é do coletado, como é que eu vou tratar o que não é coletado? Não, tudo. Então, a coisa é 20 e pouco. Então, esse tipo de discurso, etc., mascara todas essas histórias. Mas ainda o esgoto doméstico, hoje, é boa parte da poluição. Mas uma grande parte é a poluição difusa. Acho que os rios, a gente conversa muito isso, né? Primeiro eles foram soterrados, a gente soterrou os rios na nossa concepção. Ou seja, a gente autorizou esse esquecimento, esse apagamento do nosso olhar. Depois, isso é um passo para o rio de ser coberto. Ou seja, a própria urbanização de São Paulo, os rios sempre estiveram atrás das casas. Não eram rios que estavam na frente. Sempre teve uma associação a um lugar para jogar esgoto. A construção da cidade. De um lugar que leva lixo embora para ser canalizado puro, é melhor. Então, já que sempre foi meio de escoamento, nunca foi meio lugar de apreço. Se o rio estivesse na frente, seria diferente. O que a gente está fazendo, assim, fisicamente, eu gosto de trazer às vezes o corpo para entender o que está acontecendo. A gente está se virando em direção ao rio. Fisicamente a gente está se virando. De uma posição do evitar para observar, para acolher, para cuidar. Quem não olha, não cuida. Quem não sabe, não cuida. Lógico, não é errado. Você não sabe. Sem atrapalhar, e já atrapalhando a parte do gordo. A primeira oficina nossa a gente chamou de Cidade Invisível. A gente conta no Hub, nós vamos contar uma história incrível nos livros. Fizemos um charme, né? Resultado público invisível, não foi ninguém.
Cara, ou a gente o pessoal não quer saber do Rio, a gente poderia ter falado, Luiz, prazer te conhecer, mas parece que a turma não está afim. Ou a gente é ruim de nome, né, de marca. Péssimos marqueteiros. Vamos contar o que tal. Ele está falando dos rios que estão debaixo das ruas. Vamos usar um nome provisório chamado Rios e Ruas. E ele faz a primeira. Aí a segunda oficina no Hub foi essa daí, bombou. E aí foi embora, sem querer. Foi em cima de uma bobagem que a gente fez o nome, a coisa pegou. Então, esse controle assim de que a gente está fazendo, a gente vai fazendo. A gente talvez seja o coração que fala, os rios estão aí. São muitos. E a gente fez uma bobagem nos últimos 100 anos. Vamos pedir perdão para esse pessoal que fez, achava que estava fazendo certo, em controlar a natureza. Parece que não, que custa muito alto, custa caro. A gente está pagando o preço alto pelo que foi feito, mas sem, sem brigar com essa gente. Sabe? Não estamos contra ninguém. Mas está a favor desses rios. Vamos criar vamos sonhar uma outra cidade. Sonharam uma coisa que não deu muito certo. Vamos arrumar essa história. Nós aqui. A gente ficou todo animado quando soube do Parque Linear Rio Verde. Nossa, maravilhoso. Projeto lindo, e a ideia do nosso Parque do Rio Verde. A coisa, e eu olhando as pranchas assim, não tem o rio. É um parque sobre o rio. É um parque assim, é um memorial do rio. Que vai falar, ó, aqui debaixo tinha um rio, então agora o terreno aqui, vamos ter os condomínios, vai valorizar muito a área, enfim, mas rio que é bom, next. Então a gente ficou meio assim, e por que não considera já no projeto inicial a abertura desse rio? Que tudo que a gente precisa... Um trecho, né? Um trecho, estamos falando de liberar o rio inteiro. Mas tem áreas, tipo, que merecem um estudo técnico de que áreas podem ser abertas. O que a gente tem conversado bastante é que é nesse movimento todo que vislumbra a gente começar a abrir rio, claro. Especialmente aqueles onde primeiro impedir que sejam cobertos. Começar a mexer nessa lógica. E segundo, começar a abrir onde é possível abrir. Como aquele lá de baixo, como aquele boa ideia lá de baixo, que o camarada falou, por que não abre essa galeria? Abriram e o rio voltou. Então, não contemplaram nesse primeiro projeto a ideia de abrir. Então a gente é um pouco desconfiado com relação a essa ideia. E o que a gente precisa, essa coisa de... Se a gente tiver 100 metros de rio, isso aqui acho que é assim, guarda essa história, 100 metros, 200 metros de rio, abertos em São Paulo, a gente dispara o processo. Pronto. Acupuntura, assim, a gente fala, é possível, a gente cria uma referência. Esse aqui, o Pirarugawa, já é uma referência de rio aberto. Só que tem que fazer isso para a cidade. Né? Então... Tem assim sei lá, Frederico Herman Jr., que passa ali o Corujas, que a gente está olhando para aquele rio. Não a gente. O verde. Um trechinho, aquele beco entre a Girassol e a Harmonia, que existe uma série de justificativas de que o pessoal da saúde não permite, tem um problema do vapor que tem as bactérias e tal. Gente, não passa pela cabeça deles de que tem que limpar? Então, quer dizer, então está justificando, ele está tapado porque a gente suja tudo. Bom, então tudo bem, vamos abrir um pedacinho e vamos... E o escritório, gente boa que está por trás ali do Não, gente esclarecida, né? Sim, e a Ana no projeto inicial tinha aquele trecho aberto. Eu tenho fotos, eu já ia, não é o meu computador, eu tenho fotos que tem as pranchas, o pessoal sentado nos negócios suspensos assim, o rio passando embaixo, no projeto deles, do escritório. Mas eles vão encontrando também outros problemas que não está na concepção deles, né? O que seria mais interessante o papo. Tá, mas não, vamos cobrir essa conversa, não vamos fechar essa conversa, não dá, porque a gente ouve assim, não dá. Tecnologia tem, tecnologia que fecha é a tecnologia que abre, tem que ver que chave que você vai usar. Vamos cobrir ou vamos abrir, que é a mesma tecnologia.